Olá pessoal, hoje a gente vai falar então, dentro da disciplina de métodos numéricos, o início sobre o estudo de erros. Né? A gente vai ter uma noção aqui sobre erros, onde principalmente eles aparecem, eles acontecem, e algumas formas de conversão para provar que existem erros no processo computacional. Então veja aqui, ó. Primeiro, antes da gente falar especificamente do erro, a gente vai entender quais são as fases da resolução de problemas que a gente vai utilizar nos métodos numéricos aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é o problema real que nós temos. Né? Sempre a gente vai partir de um problema real, né, dentro daquilo que a gente está estudando e tudo mais. Então, definir qual é o problema. A partir deste problema, eu vou fazer o levantamento dos dados, sejam eles numéricos, sejam eles conceituais, enfim, tudo que tem de dado que vai influenciar nesse meu problema, na resolução desse meu problema, eu vou ter que fazer um levantamento dessas informações. Tá? A partir desses dados, do problema e desses dados, eu consigo construir um modelo matemático para poder trabalhar com ele. O que é um modelo matemático? O modelo matemático, eu vou dizer para você assim, que 90% dos casos desse modelo é uma função. Né? Essa função pode ser linear, pode ser quadrática, pode ser exponencial, pode ser trigonométrica, pode ser, enfim, pode ser qualquer tipo de função. E não só uma função. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma matriz, eu posso ter um sistema de equações, eu posso ter várias possibilidades no meu modelo matemático. Tá? A partir do modelo matemático pré-definido, eu vou escolher um método numérico para resolver esse meu problema através desse modelo matemático. Como que eu vou escolher um método numérico? Que possibilidades eu tenho de método numérico para aplicar numa situação dessa? Vou pegar um exemplo que a gente já conhece. Imagina uma função linear, uma função de primeiro grau, né? F de x igual a x mais b, por exemplo. Eu consigo trabalhar essa função linear, pelo menos com os conhecimentos que eu tenho de cálculo, né? Cálculo diferencial. Eu posso trabalhar com os conhecimentos que eu tenho de álgebra linear, considerando que isso é um gráfico com intercepção de outras retas e tudo mais, um sistema ou não, enfim. Eu consigo trabalhar isso na estatística, trabalhando com análise de regressão linear. Enfim, são várias possibilidades que eu tenho só para um modelo. Então, a ideia do modelo, do método que eu vou utilizar para resolver esse modelo, vai depender de onde eu quero chegar. Então eu tenho que ter bem claro para mim essas etapas todas anteriores para daí eu poder escolher um método numérico que eu vou aplicar nessa resolução desse problema. Então a partir do método numérico pré-definido, eu vou fazer uma implementação computacional do método. O que significa isso? Quer dizer, eu vou pegar as informações todas que eu tenho e vou resolver meu problema. E como é que eu vou resolver o problema? Aplicando essas informações no computador, enfim, um software específico, de alguma maneira que eu vou ter que resolver esse meu problema. Depois que o computador resolve para mim, me dá algum tipo de resposta daquilo que eu estou pedindo, eu vou analisar os resultados. Né? Vou ver, será que aquilo que o computador me apresentou, será que aquilo que eu consegui ter de resposta satisfaz o que eu gostaria? Se sim, beleza. Se não, depois dessa minha análise, se eu perceber que não é necessário ou que não foi suficiente, eu vou reformular o modelo matemático ou eu vou pensar numa outra maneira de resolver um outro método numérico para resolver esse problema, até que eu consiga obter os resultados que eu tenho interesse. Né? Então, essa sequência que está aí na tela é uma sequência cíclica. Né? Então, eu vou pegar de cima para baixo, se eu chegar lá no penúltimo, que é analisar o resultado, e ver que o resultado está dentro do que eu quero, dentro do que eu preciso, dentro do que se espera da minha pesquisa, acabou o meu processo. Senão, eu vou voltar lá no começo e vou fazendo um ciclo até chegar aonde eu preciso disso. Né? É importante que a gente saiba o seguinte, que esses resultados que a gente obtém pelo computador, eles dependem da precisão dos dados que você vai colocar no computador. Né? Então, você lá no segundo item, que você vai levantar os dados, você tem que ter a maior precisão possível para você ter resultados precisos também. Né? O computador só vai trabalhar com aquilo que você der de informação para ele. Se você der uma informação errada, ele vai te dar um resultado errado. Né? E assim por diante. O formato também desses números que a gente apresenta para o computador influenciam totalmente no resultado. Então é importante que a gente tenha noção da forma como esses dados são colocados no computador. Né? E além dos números, das informações que a gente coloca no computador, as operações que a gente vai utilizar. Lá no método numérico que a gente falou, será que se eu usar um caminho específico, caminho A, eu vou chegar onde eu quero? E se eu usar um caminho B, será que não é melhor para essa situação? Então tudo isso vai influenciar na resolução desse problema. Né? E tudo isso também vai gerar erro, que é o nosso próximo item aqui na sequência. Ó.
Agora a gente vai ver algumas possibilidades de erros. Num primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, fica bem claro a diferença que eu vou ter em aplicação de uma situação bem simples de condições que fazem parte do nosso dia a dia no estudo de matemática, enfim, que a gente vai perceber erros que são obtidos no cálculo de uma área aqui, ó. Então, ele está pedindo para você calcular a área de uma circunferência de raio 100 metros. Né? Como é que eu calculo a área de uma circunferência? πr ao quadrado. Então, veja como é que eu vou apresentar aqui o primeiro resultado. O primeiro resultado ficou 31.400 metros quadrados. Então, ficou o raio 100 elevado ao quadrado vezes o π. Então, chegou em 31.400 metros quadrados. Uma outra situação chegou no resultado 31.416 metros quadrados. Numa terceira situação, chegou em 31.415, 92.654 metros quadrados. Eu tenho três resultados aqui para a mesma situação. E qual é a diferença desses três resultados? A diferença nesses três resultados é o número de casas utilizadas para o número π, que faz parte da fórmula da área da circunferência. No primeiro caso, foi utilizado um π igual a 3,14, aquilo que a gente está muito habitualmente usa como valor de π. Né? Aí numa segunda situação foi usado 4 casas decimais para esse π, 3,1416. Né? E nessa terceira situação foi utilizado 9 casas decimais. Por isso essa precisão maior ali. Né? Inclusive, é o que define, eu posso considerar que a resposta 3 é a resposta mais precisa. Quanto mais casas decimais eu utilizar para o meu número, seja ele qual for, no caso aqui o meu número é o π, mais perto do resultado exato eu vou chegar. Só que como o π, nesse caso aqui, é um número irracional infinito, eu nunca vou ter um resultado final para ele, esta área dessa circunferência também nunca vai ter um resultado exato. Então a A3 que está aí é o resultado mais próximo do exato, mas não é o exato. Se eu considerar que foram usados 9 casas para o π, se eu colocasse 100 casas para o número π, quanto mais casas eu utilizar, mais próximo do exato. Né? Tanto que a gente diz que a forma da área da circunferência não dá um resultado exato porque ela envolve o número irracional π, né? E por isso ele vai dar um número aproximado dependendo do valor do π que a gente utilizar para chegar nesse resultado. Né? Tudo isso depende de como a gente colocar no computador, como a gente falou no slide anterior ali, né? Se eu colocar um π 3,14 eu tenho resultado, se eu colocar um π com 9 casas decimais como no terceiro caso, eu tenho outro resultado. Na sequência aqui, ó, interação do usuário e o computador. É importante que a gente tenha essa relação, a gente entenda essa relação, essa interação entre você que está comandando o computador e o que ele vai fazer na programação que você está colocando para ele. Né? A primeira coisa que acontece durante esse processo de interação é que os dados vão ser enviados por você no sistema decimal. Né? Você vai pegar todas as informações que você coletou lá na tua pesquisa, no teu trabalho, enfim, onde você está calculando alguma coisa e vai colocar, vai alimentar o teu software, o teu computador, enfim, aquele dispositivo que você está usando. A partir disso, o computador vai converter essas informações para o sistema binário e vai fazer as operações que você programou. O sistema binário é o sistema que o computador trabalha para números, né? A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ele, mas para quem não sabe lá, o computador não trabalha com números igual a gente no sistema decimal. Ele trabalha no sistema binário. Então ele tem que fazer a conversão do que você colocou como sendo um número de informação para ele, para o sistema que ele sabe trabalhar. Então ele tem que fazer inicialmente essa conversão para daí fazer as operações que ele está programado, né? Que você programou para ele fazer. Depois ele gerou um resultado, ele vai ter que converter esse resultado agora para o decimal novamente e mostrar para você o resultado. Né? Então ele vai fazer essa sequência. Você manda em decimal, ele converte para binário, faz o cálculo, depois converte novamente para o decimal e te apresenta o resultado de tudo isso. Só que assim, ó, todo esse processo é uma fonte de erros que afeta o resultado final dos cálculos. Né? A gente vai ver na sequência que a conversão de número binário para número decimal, da base binária para base decimal, influencia muito nessa parte de erros. É onde acontece o maior número de erros nesses cálculos que a gente vai ver na sequência. Tá?
esse processo de ida e vinda de decimal para binário, de binário para decimal, é que gera a maior parte dos erros que a gente vai encontrar. Tá, e vamos falar um pouquinho agora especificamente do sistema decimal e do sistema binário para a gente entender e gerar erros ali para entender o que são esses erros. Primeiro que o sistema decimal, ele é aquele que tem os dígitos que variam de 0 até 9. É aquilo que a gente está habituado a trabalhar, né? Do 0 até o 9. Passou do 9, virou um 10. Do 10 até o 11, ou do 11 até o 99, né? São duas casas, depois passa a 100, enfim. Né? A gente vai trabalhando sempre de 10 em 10 para modificar o nosso sistema habitual, digamos assim, de trabalho numérico. Só que o computador não usa o sistema decimal. O computador usa o sistema binário. E o sistema binário só tem 2 dígitos. Ou é 0 ou é 1. Ele não tem, por exemplo, um número com... Nunca vai ter um número com 3, com o dígito 3 no sistema binário. O número 2 já não existe. Né? A partir do 2, nenhum deles existe no sistema binário. Só existe 0 e 1. Acredito que vários de vocês já devem ter... já conhecem o sistema binário, já devem ter tido contato de alguma maneira com o sistema binário. Para quem não conhece, tem aqui uma tabela, ó, dos primeiros números inteiros no sistema decimal e no sistema binário. Então, se você observar aqui, deixa eu pegar uma caneta para a gente fazer umas anotações. Se a gente pegar o 0 aqui, ó, primeira linha, eu tenho 0 tanto no sistema decimal quanto no sistema binário. 1 eu tenho no sistema decimal e no sistema binário. O 2 já começa a ter problema. Eu não tenho 2 no sistema binário. Então, o que acontece? 0, 1. Qual é o próximo número usando 1 e 0 que eu conheço? O próximo número é o 10. E assim por diante. Ó. O 10 é a representação equivalente para o 2. Depois, qual é o número usando 1 e 0, ou 0 e 1, a partir do 10 que eu conheço? Eu conheço o 11. O 11 é o que representa o 3. Depois do 11, qual é o número usando 0 e 1 que eu tenho na sequência? É o 100, que vai representar o 4, o 101, o 5 e assim sucessivamente. Até a gente chegar, por exemplo, aqui, ó, no 7 é o 111. Qual é o próximo número usando 0 e 1 que eu tenho? O próximo número é o 1000. Então tem um salto grande aqui, do 7 ser 111 e o 8 ser 1000. E assim por diante, né? Sempre usando os números aqui, ó. O próximo número na sequência, que não está nessa tabela, mas aqui. Aqui eu tenho 1111 para representar o 15. Qual é o próximo número usando só 0 e 1 que eu vou ter na sequência? 10.000. Então o 16, que estaria no final aqui dessa nossa tabela, na sequência dessa nossa tabela aqui, seria 10.000. Tá? E assim por diante. Então sempre os meus valores no sistema binário, conforme está aqui na coluna da direita, são sempre utilizando somente o 0 e o 1 na sua representação. Tá ok? E como é que a gente vai fazer a conversão? Então, a partir de agora, eu tenho exemplos para mostrar para vocês para a gente calcular a conversão de um número decimal para binário e vice-versa. Tá? Eu tenho aqui 4 exemplos, mas eu vou parar o vídeo aqui e vou separar da seguinte maneira. Vou ter um outro vídeo mostrando para você como é que faz o cálculo disso. Eu vou fazer na mão esses cálculos ali para você acompanhar certinho como é que funciona. Tá? Então pega o outro vídeo para seguir para você entender como é que funciona o cálculo dessa conversão.